No vasto território brasileiro, com seus 215 milhões de habitantes distribuídos em 26 estados e um Distrito Federal, ocorreu em 2025 um evento que gelaria o sangue de qualquer pessoa que presenciasse. Na vibrante cidade de São Paulo, capital paulista, onde o samba ecoa pelas ruas movimentadas e o aroma do café se mistura com o das coxinhas recém-feitas, uma família se deparou com algo que mudaria suas vidas para sempre. A família Silva parecia uma família brasileira como qualquer outra que vivia no bairro da Vila Madalena. Ana Carolina, de 32 anos, trabalhava como enfermeira no Hospital das Clínicas, enquanto seu marido Ricardo, de 35, era mecânico em uma oficina local. Seu filho, o pequeno Gabriel, acabaria de completar 4 anos no dia 8 de janeiro de 2025, uma data que posteriormente adquiriria uma importância que deixaria todos os boquiabertos. Antes de entrar em mais detalhes, gostaria que se inscrevessem em nosso canal e dessem um like. Assim nos ajudamos a apoiar mais projetos sociais. Não pedimos dinheiro, apenas sua inscrição. Tudo começou numa manhã de terça-feira, em qualquer de março de 2025, quando Ana Carolina preparava o café da manhã na cozinha de sua modesta casa na rua Aspicuelta. O pequeno Gabriel, que até então era uma criança normal, gostando de brincar com carrinhos e assistir desenhos animados, mudou-se de sua mãe com uma expressão que imediatamente chamou sua atenção. Seus olhos castanhos, típicos das crianças brasileiras, tinham uma profundidade e seriedade que pareciam impossíveis em alguém tão pequeno. "Mamãe", disse Gabriel em voz baixa, mas com uma firmeza que fez Ana Carolina parar de mexer os ovos mexidos. "Eu não sou Gabriel. Sou Pelé e morri aos 82 anos." A colher de pau caiu das mãos trêmulas de Ana Carolina, ecoando com força no chão de cerâmica decorado com motivos tradicionais brasileiros. Ana Carolina sentiu o coração disparar. Abaixou-se na altura de Gabriel, observando seu rosto sério, procurando qualquer sinal de que aquilo fosse apenas uma brincadeira infantil. Mas o que viu nos olhos de seu filho foi algo que gelou sua alma. Uma sabedoria ancestral que não herdou a uma criança brasileira de 4 anos de São Paulo. "O que você está dizendo, meu amor?" perguntou Ana Carolina com a voz quase num sussurro. Gabriel a olhou com a paciência de quem viveu muito mais do que seu pequeno corpo sugeria. "Eu morava em Santos e jogava futebol no Santos Futebol Clube. Tinha muitos amigos e fazia gols que alegravam as pessoas. Mas fiquei doente e morri no hospital", disse Gabriel com uma naturalidade que contrastava terrivelmente com a impossibilidade do que dizia. As semanas seguintes se transformariam num turbilhão de eventos impossíveis. Gabriel começou a exibir comportamentos que nada tinha a ver com sua criação paulistana, nem com o ambiente cultural no qual cresceu. Em vez de pedir brinquedos tradicionais brasileiros ou mostrar interesse pela música local, o menino começou a cantar melodias que Ana Carolina não reconhecia, mas que lhe davam arrepios. Ricardo, inicialmente cético como qualquer paulistano prático, ficou preocupado quando Gabriel começou a pedir comida completamente desconhecida em sua casa. "Quero camarão com catupiry", elaborado o menino numa tarde. Descrevendo detalhadamente como deveria ser preparado, apesar de nunca ter provado camarão em sua vida e o catupiry normalmente ser consumido apenas com pizza em sua casa, Gabriel também passou uma demonstração de conhecimentos sobre futebol que impressionaram seus pais. Falava sobre táticas de jogo, posições em campo e regras com uma precisão que era impossível para uma criança de 4 anos. Descreve jogadas específicas que haviam feito contratempos como Corinthians, Palmeiras e São Paulo, rivais históricos do Santos. "Papai, eu fiz 1000 gols na minha carreira", disse Gabriel numa tarde, enquanto brincava com uma bola de futebol no quintal. O 1000º foi no Maracanã contra o Vasco, no dia 19 de novembro de 1969. A precisão dos dados e dos detalhes deixou Ricardo perplexo, especialmente considerando que Gabriel nunca havia mostrado interesse particular por futebol antes. Gabriel começou então a descrever com detalhes impressionantes as 3 Copas do Mundo que Pelé conquistou. "Na primeira, em 1958, na Suécia, eu tinha apenas 17 anos", disse o menino com uma expressão nostálgica incompatível com sua idade. "Era o mais novo da seleção e todos duvidaram de mim. Mas marquei 6 gols, inclusive 2 na final contra a Suécia. Mas o que realmente deixou a família sem fôlego foi o que aconteceu durante uma visita ao mercado municipal no centro histórico de São Paulo, enquanto turistas caminhavam entre vendedores de frutas tropicais e provando pastéis. Gabriel parou subitamente diante de uma loja de artigos esportivos. Na vitrine havia uma pôster vintage de um homem com cabelo escuro e camisa do Santos. "Esse sou eu", disse Gabriel simplesmente, apontando para a foto de Pelé. "Assim eu parecia quando era famoso." Ana Carolina e Ricardo trocaram olhares de terror. Nunca havia mostrado a seu filho fotos de Pelé, e o esporte que se praticava em casa era exclusivamente futebol de várzea.
peladas no fim de semana e jogos do Corinthians na TV. O dono da loja, seu Antônio Santos, um homem de 65 anos que há mais de 40 anos vende artigos esportivos em São Paulo, ouviu uma conversa. Intrigado, mudou-se da família e começou a questionar o pequeno Gabriel sobre detalhes que apenas um verdadeiro conhecedor de Pelé saberia. Me diga, garoto, como se chamava o estádio onde o Pelé jogava? Perguntou seu Antônio com o ceticismo de quem já viu de tudo em sua longa vida. Vila Belmiro, respondeu Gabriel sem hesitar. Tinha gramado verdinho e arquibancadas brancas onde a torcida gritava meu nome. Também tinha a concentração onde eu ficava antes dos jogos e o vestiário onde conversava com meus companheiros. Seu Antônio sentindo as pernas tremerem. Esses eram detalhes que nem muitos torcedores do Santos conheciam, e certamente não algo que uma criança paulistana de 4 anos deveria saber. A solução com que Gabriel descreveu as instalações da Vila Belmiro, desde o famoso vestiário onde Pelé se preparava até a sala de troféus onde foram guardadas as taças, deixou todos os presentes sem palavras. A precisão com que Gabriel descrevia os jogos era perturbadora. Falava sobre companheiros de equipe como Garrincha, Didi e Vavá com uma familiaridade impossível. Descrevia o nervosismo antes do final, o silêncio no vestiário e a explosão de alegria após a conquista. Em 1962, no Chile me machuquei na segunda partida. Continuou Gabriel tocando sua perna direita como se sentisse uma dor antiga. Foi contra a Tchecoslováquia. Fiquei muito triste porque não pude jogar a maior parte da Copa. Mas meus companheiros ganharam por mim. A descrição da Copa de 1970 no México foi mais detalhada e emocionante. Aquela foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos, disse Gabriel com os olhos brilhando. Jogávamos um futebol mágico. Eu tinha 29 anos e sabia que seria minha última chance. Formamos um tempo perfeito. Eu, Tostão, Jairzinho, Rivelino. Na final contra a Itália, marquei um gol de cabeça e demos um show para o mundo. A notícia do caso de Gabriel foi informada rapidamente pelos bairros de São Paulo. Num país onde 87% da população vive em zonas urbanas e as redes sociais conectadas até as comunidades mais remotas. Vídeos do menino falando de sua vida anterior, como Pelé saiu a circular em grupos de WhatsApp e páginas do Facebook. Uma doutora Mariana Oliveira Santos, neuropsicóloga pediátrica do Hospital das Clínicas, foi a primeira profissional médica para avaliar Gabriel. Com mais de 20 anos de experiência no tratamento infantil e especialização em transtornos de desenvolvimento pela Universidade de São Paulo, a doutora Santos já havia visto casos de fantasia infantil, mas nada parecido com o que encontrou em seu consultório. Em toda a minha carreira profissional, nunca me deparei com um caso no qual uma criança demonstrasse conhecimento tão detalhado e consistente sobre uma pessoa da qual nunca houve ouvido falar, explicou a doutora Santos durante sua entrevista. Gabriel não conhecia apenas dados biográficos sobre Pelé, mas também mostrou reações emocionais condizentes com alguém que realmente viveu essas experiências. Durante as sessões de avaliação, Gabriel desenhou imagens que desconcertaram a doutora Santos. Os desenhos mostravam um estádio grande com detalhes marcantes, um homem de camisa branca em pé num gramado e cenas que pareciam vir de outro tempo e lugar, longe de São Paulo. Um desenho particularmente impressionante mostrou um homem comemorando um gol com os braços abertos, cercado por companheiros de equipe vestindo a camisa amarela da seleção brasileira. No desenho, Gabriel havia escrito com sua caligrafia infantil: "Eu fazendo gol na Copa." A família decidiu buscar a ajuda do Dr. Carlos Eduardo Ferreira, psiquiatra e pesquisador de aparências anômalas na Universidade de São Paulo. Ferreira dedicou 15 anos de sua carreira ao estudo de casos de aparente reencarnação, particularmente no contexto brasileiro, onde as reflexões afro-brasileiras sobre o além se entrelaçaram com tradições católicas e espíritas. O Brasil tem uma rica tradição de crença sobre a continuidade da alma após a morte, explicou o Dr. Ferreira durante sua primeira entrevista com a família Silva. Nossas culturas afro-brasileiras, especialmente as tradições do candomblé e umbanda, acreditamos que os espíritos podem retornar de diferentes formas. O espiritismo kardecista, muito popular no Brasil, também sustenta a ideia da reencarnação. Gabriel pode ser uma manifestação moderna dessas antigas. O Dr. Ferreira começou a documentar o caso de Gabriel com rigor científico. Gravei extensas entrevistas com o menino, fiz testes psicológicos e, mais importante, comecei a investigar a veracidade das informações que Gabriel fornecia sobre a vida de Pelé. O que o pesquisador descobriu ficou completamente perplexo. Gabriel não apenas conhecia informações públicas sobre Pelé, mas também conhecia detalhes privados pouco documentados. Descreveu a rotina de treinos no Santos com precisão técnica, mencionou conversas específicas com companheiros de equipe e detalhes detalhados sobre a vida pessoal de Pelé que só se apresentava ao público anos depois. O
Menino descreveu problemas de saúde específicos de Pelé nos últimos anos, suas dificuldades com o aro e questões cardíacas com uma solução simplesmente impossível para alguém de sua idade, principalmente considerando que não tinha acesso a essas informações. Afirmou o Dr. Gabriel também demonstrou conhecimentos sobre a carreira artística de Pelé que poucos sabiam. Fiz filmes também, disse o menino durante uma sessão. Participei de um filme chamado Fuga para a Vitória com o Sylvester Stallone. Foi muito divertido fingir ser prisão de guerra e jogar futebol. A precisão dessa informação surpreendeu até mesmo os especialistas em cinema brasileiro consultados. O filme Vitória, conhecido no Brasil como Fuga para a Vitória, de 1981, realmente contou com a participação de Pelé ao lado de Sylvester Stallone e outros atores famosos. O caso se tornou ainda mais intrigante quando Ottoroto Ferreira decidiu realizar um experimento crucial. Sem dizer a Gabriel o que estava fazendo, mostrou-lhe uma série de fotos de diferentes estádios e lugares, incluindo algumas imagens da Vila Belmiro misturadas com fotos de outros estádios brasileiros. A ocorrência de Gabriel foi imediata e comovente. Ao ver uma foto aérea da Vila Belmiro, o menino rompeu em choro desconsolado, apontando para a imagem e dizendo: "Essa é minha casa, era lá que eu jogava." Mas o que realmente impactou o Dr. Ferreira foi a capacidade de Gabriel de identificar detalhes específicos nas fotografias que não eram óbvias, como a localização de certas dependências e o setor onde ficava a multidão mais fanática. Gabriel também passou uma demonstração de conhecimentos sobre a infância de Pelé que impressionaram os pesquisadores. "Quando era pequeno, engraxava sapatos para ajudar minha família", contou o menino. "Meu pai, Dondinho, se machucou jogando futebol e não podia mais trabalhar. Minha mãe, Dona Celeste, fazia doces para vender." Esses detalhes correspondem exatamente à biografia conhecida de Pelé. A equipe médica decidiu ampliar a investigação. Uma doutora Fernanda Almeida, neurologista pediátrica do Hospital Sírio-Libanês, realizou uma série de exames de neuroimagem em Gabriel para descartar qualquer anomalia cerebral que pudesse explicar seu comportamento incomum. Os exames neurológicos foram completamente normais, informou a doutora Almeida. Gabriel não apresenta sinais de transtornos neurológicos, lesões motoras ou qualquer condição médica que possa explicar suas lembranças recentes de uma vida alheia. Enquanto isso, o menino continuou a exibir comportamentos que compensam em relação ao outro tempo e lugar. Demonstrava preferência incomum pela música brasileira dos anos 1960 e 1970, especialmente sambas e bossa nova, apesar de nunca ter sido exposta a elas. Quando Ana Carolina colocava música popular brasileira atual, funk carioca, sertanejo universitário ou pop nacional, que fazem parte do cotidiano musical do país, Gabriel se mostrava indiferente. Entretanto, quando ela colocava músicas de Roberto Carlos, Tom Jobim ou João Gilberto que se encontravam na internet, o rosto do menino se iluminava e começava a se mover com um ritmo e estilo que apontavam impossíveis para uma criança. Paulistana criada no século XXI. Os vizinhos da família na Vila Madalena passaram a notar mudanças estranhas em Gabriel. A senhora Carmen Oliveira, que morava ao lado da família Silva e conhecia Gabriel desde seu nascimento, foi a primeira a notar algo incomum. "O menino começou a falar diferente", disse a senhora Oliveira espantada. Não era mais aquele jeito paulistano de falar. Às vezes falava frases que me lembravam minha avó, que era do interior, e falava sobre futebol como se fosse um especialista, coisa que criança de 4 anos não sabe. Gabriel também passou a chamar o futebol de o esporte mais bonito do mundo, e se referiu aos jogadores com um respeito e conhecimento técnico impressionantes. Falava sobre diferentes formações táticas, como o 4-2-4 que o Brasil usou na Copa de 1970, e explicava conceitos como marcação por zona e pressão. O Dr. Ferreira decidiu documentar esse específico. Contratou uma especialista em sociolinguística, a professora Helena Santos Costa, do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, para analisar os padrões linguísticos e a forma de expressão de Gabriel. "É absolutamente extraordinário", explicou a professora Helena após várias sessões com o menino. Gabriel apresenta padrões de fala consistentes com o português brasileiro falado nas décadas de 1950 a 1980, especificamente da região da Baixada Santista. Ele usa expressões e construções linguísticas que eram comuns naquela época e região, mas que não são mais utilizadas pelas crianças de hoje. A evidência linguística era contundente. Gabriel não apenas falou sobre futebol com o vocabulário técnico da época de Pelé, mas também falou expressões como barbaridade, puxa vida e que beleza de gol, com uma entonação idêntica à forma característica de falar dos jogadores daquela geração. O caso teve seu momento mais impactante quando uma equipe decidiu levar Gabriel para Santos, cidade onde Pelé passou a maior parte de sua carreira futebolística.
A viagem de São Paulo a Santos, percorrendo a rodovia Anchieta pela Serra do Mar, levou cerca de 1 hora. Durante a trajetória, Gabriel permanece em silêncio, olhando pela janela com uma expressão nostálgica. Quando chegou à Baixada Santista e ele avistou o primeiro campo de futebol, seus olhos se encheram de lágrimas. "Estou voltando para casa", murmurou Gabriel, com uma emoção que comoveu todos no carro. Quando o carro cruzou a entrada da cidade de Santos, Gabriel, que até então permaneceu quieto, iniciou uma demonstração de uma melhoria crescente. Suas pequenas mãos tremiam e seus olhos se encheram de lágrimas. "Estou voltando para casa", murmurou, com uma voz que parecia carregar o peso de décadas. A comitiva científica, composta pelo Dr. Carlos Eduardo Ferreira, pela doutora Mariana Santos e pelos pais de Gabriel, anteriormente-se diretamente à Vila Belmiro. No caminho, Gabriel indicou para lugares específicos da cidade. "Ali fica a pensão onde eu fiquei quando era mais jovem." Disse descer um prédio antigo na rua Brás Cubas. "E lá é onde minha mãe vendia doces para ajudar em casa." Acrescentou apontando para uma esquina que, segundo os registros históricos, ficaram próximos ao local onde Dona Celeste, mãe de Pelé, realmente vendia salgadinhos. A ocorrência do menino ao entrar na Vila Belmiro foi avassaladora. Começou a chorar ao ver certas áreas do estádio, não de tristeza, mas de reconhecimento. Caminhava pelos corredores como se conhecesse cada centímetro do lugar. "Esta é minha casa", repetia, apontando para diferentes setores do estádio. "Ali é onde eu fazia aquecimento. E lá era onde fiz quando estava no banco de reservas." Mas o que realmente deixou todos os boquiabertos foi quando Gabriel pediu especificamente para ver a sala onde guardava minhas chuteiras douradas. A administração do Santos, inicialmente cética, mas intrigada pelos resultados das propostas do menino, decidiu levá-lo ao memorial do clube. Gabriel caminhou diretamente até uma vitrine específica e fornecida para um par de chuteiras douradas, que havia pertencido a Pelé durante os anos de 1960. "Essas são minhas chuteiras. Usei quando marquei meu 1000º gol", disse Gabriel com uma emoção que comoveu todos os presentes. O feito histórico de Pelé, marcado em 1969 contra o Vasco no Maracanã, foi descrito pelo menino com detalhes que apenas quem viveu aquele momento poderia conhecer. Ao chegar à Vila Belmiro, Gabriel foi tomado por uma emoção avassaladora. Antes mesmo de entrar no estádio, ele caminhou diretamente até uma entrada lateral que raramente era usada pelo público. "Por aqui eu entrava quando chegava atrasado para os treinos", disse, orientando o grupo por corredores que normalmente eram restritos. A equipe do Santos, inicialmente cética, ficou impressionada quando Gabriel descreveu com detalhes milimétricos a localização de vestiários, salas de fisioterapia e até mesmo detalhes detalhados que foram modificados ao longo das décadas. "Esta parede era azul nos anos 60, disse Gabriel, tocando uma parede que atualmente era branca. Uma verificação posterior confirmou que, de fato, aquela parede havia sido azul durante a época áurea de Pelé no clube. O clímax absoluto chegou quando Gabriel foi levado ao centro de gramado da Vila Belmiro. No momento em que seus pés tocaram a grama, o menino foi dominado por uma explosão emocional incontrolável. Caiu de joelhos e começou a chorar copiosamente, não de tristeza, mas de um reconhecimento profundo e inexplicável. "Aqui foi onde marquei meus primeiros gols como profissional", disse Gabriel apontando para o gol direito. "Aqui foi onde a torcida cantava meu nome quando eu fazia jogadas bonitas." Suas palavras eram entrecortadas por soluções de uma emoção sincera e avassaladora, mas o momento mais impactante ainda estava por vir. Sem que ninguém pedisse, Gabriel caminhou até o centro do campo e assumiu uma posição específica. Com movimentos que vieram de uma memória corporal ancestral, começou a executar dribles e fintas com uma precisão técnica impossível para uma criança de 4 anos. Dr. João Silva Santos, ex-massagista do Santos, que trabalhou com Pelé durante os anos de 1960 e que foi convidado para testemunhar o evento, ficou claro. "Esses são exatamente os movimentos característicos do Pelé", murmurou com a voz tremenda. "A forma como ele posiciona o corpo, o jeito como mover os pés, é idêntico." Gabriel então correu em direção a uma área específica do campo. "Foi aqui que marquei meu primeiro gol no profissional", disse, apontando para um ponto preciso. "Era contra o Corinthians de Santo André, em 7 de setembro de 1956. Eu tinha 15 anos e estava muito nervoso." O Dr. Ferreira então apresentou a Gabriel um objeto que havia sido específico pelo memorial do Santos, uma das chuteiras originais, usadas por Pelé na década de 1960. A ocorrência do menino foi instantânea e devastadora. Gabriel pegou a chuteira com uma reverência quase religiosa. Seus pequenos dedos acariciavam o couro gasto como se registrassem cada marca, cada arranhão. "Esta dói no pé esquerdo", disse subitamente. "Sempre apertava aqui", acrescentou, tocando um ponto específico da chuteira.
Santos recebeu depois de antigos funcionários do clube e descobriu que, de fato, Pelé sempre reclamava de desconforto naquele ponto específico daquela rampa em particular. Era uma informação que nunca havia sido documentada publicamente. Naquele momento, sob o sol escaldante de Santos, rodeado por pesquisadores, jornalistas e funcionários do clube, Gabriel fez sua confissão final. Com os olhos ainda cheios de lágrimas e segurando a chuteira contra o peito, ele disse: "Eu sei que vocês acham difícil acreditar. Eu sei que sou uma criança e que isso parece impossível. Mas eu era Pelé. Vivi toda aquela vida, senti cada gol, cada vitória, cada dor. Morri velho, cansado, mas feliz por tudo que conquistei. E agora estou aqui de novo, não sei porquê, mas estou." Ana Carolina, que houve permanência forte durante todo o processo de investigação, desmoronou emocionalmente. "Meu filho é realmente a reencarnação de Pelé", disse entre soluções. "Como vou explicar isso para ele quando crescer? Como vou ajudá-lo a carregar esse peso?" Ricardo, igualmente abalado, abraçou sua família. "Não importa quem ele era ou quem ele pensa que era", disse com determinação. "Ele é nosso filho agora, e vamos amá-lo independente de qualquer coisa." O Dr. Ferreira, que havia dedicado anos de sua carreira ao estudo de características anômalas, admitiu que o caso de Gabriel superou todas as suas expectativas. "Estamos diante de evidências que desafiam tudo o que sabemos sobre consciência, memória e a natureza da morte", afirmou. "Gabriel não é apenas uma criança com imaginação ativa. Ele carrega memórias genuínas de uma vida que não deveria ser sua." A evidência científica continuava se acumulando, e o impacto emocional em Gabriel e sua família também era evidente. Ana Carolina e Ricardo se viram cuidando de um filho que às vezes parecia carregar o peso emocional de uma vida adulta que não lhe transmitiu. Há noites em que Gabriel acorda, chorando, e diz que sente saudades de seus companheiros dos Santos, explicou Ana Carolina com lágrimas nos olhos. Como se consola uma criança que chora por pessoas que nunca conheceu, mas que lembra com a clareza de quem viveu ao lado delas. A comunidade científica internacional começou a levar o caso a sério. O Journal of Scientific Exploration, uma das publicações mais prestigiosas no campo dos específicos anômalos, dedicou um número especial ao caso do menino brasileiro. Investigadores do Japão, Índia e Europa viajaram para São Paulo para estudar Gabriel e tentar compreender como uma criança brasileira de 4 anos poderia possuir lembranças tão construídas e verificáveis da vida de Pelé. Akira Yamamoto, pesquisador da consciência da Universidade de Tóquio, propôs que o caso de Gabriel possa representar uma nova forma de transferência de consciência não local que desafia nossa compreensão atual da natureza, da mente e da memória. Se as lembranças de Gabriel são autênticas, e toda a evidência sugere que são, estamos diante de uma mudança de paradigma em nossa compreensão da consciência, morte e continuidade da identidade pessoal, afirmou o Dr. Yamamoto durante o Simpósio Internacional sobre Consciência e Reencarnação realizado em São Paulo. Enquanto o sol se punha sobre Santos, Gabriel fez um último pedido. Queria ficar sozinho no campo por alguns minutos. A equipe acompanhava, observando de longe, enquanto o menino caminhava lentamente por gramado. Gabriel parou no centro do campo e estendeu os braços para o céu. Por um momento impossível, parecia não ser mais uma criança de 4 anos, mas um homem adulto dizendo adeus à sua casa. "Obrigado por tudo", murmurou para o estádio vazio. "Obrigado pelas memórias, pelos gols, pelo amor da torcida. Agora preciso viver uma nova vida, mas nunca esquecerei desta." O menino, agora com 5 anos, continua vivendo em São Paulo com sua família, cercado de amor e atenção científica. Suas lembranças de ser Pelé permaneceram tão vívidas quanto sempre, e seu conhecimento dos detalhes daquela vida continua impressionando os pesquisadores. "Continuo sendo Pelé, mas também sou Gabriel", explicou o menino durante sua última entrevista com o "Doutor, lembro de ambas as vidas e amo minhas 2 famílias." O caso de Gabriel Silva transcendeu os limites da pesquisa científica para se tornar uma preocupação que desafia nossas crenças mais fundamentais sobre a natureza da existência, consciência e morte. No colorido e místico Brasil, onde tradições ancestrais se fundem com a modernidade, uma criança abriu uma janela para mistérios que a humanidade luta para compreender há milênios. A história de Gabriel nos lembra que, num país de 215 milhões de brasileiros, espalhados por um território rico em história e misticismo, o impossível pode se tornar realidade, e que a morte talvez não seja o destino final que um dia imaginamos. Seu caso continuará sendo treinado e batido pela comunidade científica, mas uma coisa é certa: Gabriel Silva mudou para sempre a forma como compreendemos a relação entre vida, morte e consciência. Gostaria de comentar sobre qual cidade e estado estão visualizados. Isso nos ajudará a entender como essas especificidades se manifestam em diferentes partes do mundo.
A história ocorrida em São Paulo é apenas o começo de uma nova era na compreensão dos anômalos da consciência. E enquanto os cientistas continuam suas pesquisas, Gabriel continua sendo uma criança feliz que brinca nos parques paulistanos. Canta sobre seus gols com sotaque santista e lembra ao mundo que ainda existem mistérios que transcendem nossa compreensão atual da realidade. Naquele momento, todos os presentes sentiram que estavam testemunhando algo sagrado. Um encontro impossível entre passado e presente, entre vida e morte. O caso de Gabriel Silva não apenas desafiou a ciência, mas abriu uma janela para mistérios que a humanidade ainda luta para compreender. Meses depois, Gabriel continuaria vivendo como uma criança normal em São Paulo, mas as cicatrizes emocionais daquele dia em Santos permaneceram com todos os envolvidos. A ciência havia sido dedicada a confrontar seus limites, e uma família brasileira aprendeu que o amor transcende até mesmo os mistérios mais profundos da existência humana. O mundo nunca mais seria o mesmo depois do dia em que uma criança de 4 anos provou, no gramado da Vila Belmiro, que talvez a morte não seja realmente o fim.